Já tá. A graça e a paz, irmãos. Vamos começando mais uma live. Vamos começar louvando ao Senhor, declarando que o Senhor está vivo, declarando que o Senhor reina sobre o seu povo. Então vamos declarar esse momento, porque Ele vive. Posso crer que no amanhã, que nós possamos crer que o amanhã será melhor. Então vamos louvar e adorar o nome do Senhor. Porque Ele Sei
agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade do Senhor nos dar de estar na tua casa, Senhor, louvando, adorando, exaltando o teu nome, Senhor. O Senhor vem estar abençoando, Deus, nossas vidas, Deus, vem estar abençoando a vida de cada irmão, Deus, que está olhando nas nossas nesse momento, Deus, cada irmão, cada amigo, Deus, que o Senhor vem estar com tua mão de poder, Senhor, a abençoar, Senhor, cada um, Deus. Que o Senhor vem estar, Senhor, com nossas vidas, Senhor, vem estar com a tua igreja, Senhor, onde quer que esteja nesse momento, Deus, porque nós sabemos que o Senhor tem cuidado, Deus, de nós. Nós sabemos que o Senhor tem, ó Deus, estado conosco, Deus. O Senhor tem, ó Deus, com tua mão, ó Deus, nos abençoar, Deus. Meu Deus, nós temos, ó Deus, que te louvar, Senhor, nós temos que te engrandecer, Deus. O Senhor vem estar, Senhor, conosco, Deus. Abençoa, Senhor, nossas vidas que estamos aqui também, meu Deus. O Senhor vem estar cuidando de cada um de nós, meu Deus. Vem estar abençoando os seus meninos que tocam, Senhor. Vem estar nos abençoando, vem estar abençoando a vida do pastor João, meu Deus, que vai trazer a tua palavra, Senhor. O Senhor vem estar cuidando, Senhor, de nós, meu Deus. O Senhor tem feito, Deus. Exaltado, Senhor, seja o teu nome, Senhor. Então nós vamos estar adorando, Senhor, com essa canção ainda. Pegada que o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem cuidado de cada um do seu povo. Então vamos adorar o Senhor.
Meus irmãos, graça e paz, boa noite a todos, boa noite a você que está acompanhando a nossa live aqui da primeira igreja Batista em Coremas. Boa noite, meu irmão, minha irmã. Olha, louvado seja o bendito nome de Jesus Cristo de Nazaré. Nós estamos nessa noite fazendo mais uma live de louvor e adoração ao Senhor nosso Deus. Nós queremos nesse momento ler o texto da palavra de Deus que encontra-se no livro de Salmos. O salmista, ele disse no Salmo 121: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que ele não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Queridos, nesse tempo de pandemia, quando nós estamos vivendo momentos tão difíceis na humanidade, nós devemos firmar a nossa fé, a nossa esperança, a nossa confiança, meus amados, no Deus que pode todas as coisas. Louvado seja o bendito nome de Cristo Jesus. Nós vamos orar ao Senhor nosso Deus, vamos pedir que a bênção do Senhor seja sobre todos nós, sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo aqui na cidade de Coremas, e a boa mão do Senhor esteja a nos guardar, a nos proteger, a nos livrar de enfermidades, a nos dar, em nome de Jesus, livramento de todas as situações que podem nos ocorrer. Meus irmãos, vamos lembrar também de estar orando por missões, vamos lembrar de orar também pelos nossos queridos irmãos idosos, vamos lembrar de orar também, meus amados irmãos, pelos missionários, pastores espalhados, não somente pelo Brasil, mas também pelo restante do mundo, que o Senhor esteja a guardar em nome de Cristo Jesus, está certo? É o nosso pedido, nosso clamor, pedindo que nesse tempo que nós estamos vivendo, nós possamos nos atermos à oração em nome de Cristo Jesus. Deus querido, Deus amado, nós te louvamos, bendizemos o teu santo nome, agradecemos ao Senhor pela tua bondade, pela tua infinita misericórdia, porque o Senhor é bom, diz a tua palavra. Queremos nesse momento, Senhor, te louvar, pedir por cada um dos irmãos que estão aqui, Senhor Deus, o grupo de louvor, a minha vida, entregamos, Deus querido, a vida dos irmãos também nas tuas mãos, aqueles irmãos que estão em casa, nos assistindo esta noite, que a palavra hoje anunciada, ó Deus, toque os corações, que teu Espírito Santo esteja a tocar em vidas em nome de Jesus. Nós oramos também, Senhor, pedindo pelos pastores, missionários no Brasil e no mundo, pedindo que a bênção do Senhor seja sobre nossas vidas. Oramos também pela campanha de missões, que o Senhor esteja a nos abençoar e a nos ajudar. É assim que oramos, Senhor, te pedindo pela tua igreja na face da terra, pedindo que o Senhor guarde a tua igreja, pedindo que o Senhor, ó Deus, nos fortaleça nesse tempo e nos ajude a fazer a tua vontade. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, nós estamos começando mais um mês, estamos no mês de maio, mês da família, é um mês importantíssimo para todos nós, batistas do Brasil,
Mas queremos nessa oportunidade lembrar que nós vamos continuar, irmãos, no grupo da igreja, como os irmãos têm acompanhado, às terças-feiras, com o nosso momento de oração muito edificante. Tem sido um momento de oração assim muito aconchegante. Eu convido você, meu irmão, a convidar outras pessoas a participarem conosco na próxima terça-feira, às 19h30, direto de nossas casas, no grupo da igreja. Na quarta-feira, o pastor, juntamente com a esposa, a irmã Regiane, nós iremos também fazer a live de louvor, adoração ao Senhor nosso Deus, e também sempre trazendo uma pequena reflexão da palavra. Que os irmãos estejam a nos acompanhar em nome de Jesus. Nós também queremos agradecer a Deus, irmãos, pelo mês de abril, que tivemos os nossos irmãos ofertando, dizimando e dando assim para nós cumprirmos os nossos compromissos. Da mesma forma como nós procedemos no mês de abril, com relação a entregas de dízimos, de ofertas, nós iremos proceder nesse mês também, na terça-feira pela manhã e na sexta-feira, de 8 horas da manhã em diante. A igreja estará aberta, o pastor estará aqui para receber aqueles irmãos que porventura queiram dizimar, ofertar, entregar a sua oferta, dízimo aqui na igreja. Se não, entre em contato com o irmão expedido, como os irmãos poderão fazer isso, tá certo? Que Deus continue abençoando. Nesse momento nós queremos agradecer a você que está aí na nossa live, que não é da Igreja Batista, você que não faz parte de nenhuma igreja evangélica, mas que está aí compartilhando, curtindo, acompanhando. Olha, nós agradecemos por você estar conosco. Deus abençoe você ricamente, em nome de Cristo Jesus. Queremos convidar o grupo de louvor para dar continuidade nesse momento de adoração, certo? Graças a paz, irmão, mais uma vez. O nosso Deus, Ele é um Deus de promessa, um Deus de aliança. Ele é um Deus que nos promete nós alcançarmos a salvação se nós obedecermos a Sua palavra. Então, que nós possamos estar cada dia, irmãos, adorando esse Deus, estar cada dia servindo a esse Deus em nossas vidas. Vamos adorar o Senhor com ensino, Deus de aliança, Deus de promessas. Vamos adorar o Senhor. Os olhos dele estão atentos para nossas vidas. Adora o Senhor. Deus
Se há tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Então o Senhor é quem nos guia. O Senhor é quem é o nosso abrigo. Quando a tempestade vem. Então vamos adorar e exaltar o nome do Senhor. Adora o Senhor sobre as águas. Yes.
Se a igreja tivesse cheia, seria muito legal, né? Então, mas como nós não podemos, nós fazemos essa live para exaltar e glorificar o nome do Senhor. Então, como a flor machucada do jardim se entregou, ele foi pisado e morreu por cada um de nós. Então, vamos adorar o Senhor. Ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Lá em Isaías 53 vai narrar essa história. Já lá no Novo Testamento vem falando sobre como seria a vida de Jesus, como ele ia morrer, como ele ia ressuscitar. Então, o Senhor
nos salvar, por tudo que o Senhor é, ó Deus. Te adoramos, Senhor, nós te exaltamos, Senhor. Declaramos que o Senhor é Deus, declaramos que o Senhor está vivo, ó Deus. Declaramos que adoramos, Senhor, um Deus vivo, ó Deus. Que o Senhor está, ó Deus, no meio do teu povo, ó Deus, está, Senhor, falando, Senhor, ao teu povo nesse momento, também através, Senhor, da tua palavra, Senhor, que vai ser explanada. Que o Senhor está, Senhor, falando a cada coração, Senhor, que está, ó Deus, escutando, nos vendo nesse momento, Deus, que o Senhor está com cada um, Senhor. Cuide por nós, Deus, segundo essa cidade, Deus, nós declaramos, Deus, que corremos é o Senhor, Deus. O Senhor vem estar, Senhor, com essa cidade, vem estar com cada habitante dessa cidade, vem estar, Senhor, fazendo com que cada um, Senhor, venha entender, Deus, a tua palavra, Senhor, o teu amor, Senhor, que é tão grande, Deus, a ponto, Senhor, de entregar o teu único filho, Deus, para morrer por cada um de nós, Deus. Que nós, Deus, a cada dia possamos, Deus, estar te adorando, Senhor. Abençoa a tua palavra, Senhor, para essas jornadas, Senhor, para que te pedimos, já agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida, Senhor, em nome de Jesus, amém. Muito bem, irmãos, nós queremos nessa noite meditar na preciosa palavra do nosso Deus. Eu gostaria de convidar você para, juntamente comigo, pensarmos na palavra do Senhor nessa noite, que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. A palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos. Sabemos que Atos, ele é um livro histórico, é o único livro histórico do Novo Testamento que conta a história de como a igreja do Senhor Jesus Cristo, no primeiro século, ela deu início às suas atividades. Nesta oportunidade, nesse texto sagrado que diz assim para nós: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, partindo do pão e nas orações, e em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Enquanto isto, acrescentava-lhe o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Queridos, o tempo que nós estamos vivendo, ele é um tempo de desafios. Eu quero pensar com você nesta noite exatamente sobre os desafios que a igreja enfrenta neste século. Eu gostaria de pensar sobre a igreja de Cristo no século e os seus diversos desafios. Nós estamos diante de um grande desafio. A igreja cristã evangélica
neste começo do século 21, ela está passando por um dos maiores desafios da sua história. Este é o momento para nós lembrarmos de que nós estamos sempre diante de desafios. Nós, como famílias, como pessoas, nós como sociedade, nós como povo de Deus, estamos vivendo um tempo de inúmeros desafios. E aí, queridos, estamos sempre diante de desafios que surgem. Quando nós vencemos um desafio, logo surge outro. É então feita de desafios. Mas a igreja, ela vive em um mundo assim, cheio de desafios. Os desafios, eles são comparados, nós podemos comparar os desafios, meus amados irmãos, como se fossem provas, testes. E aí nós podemos lembrar dos atletas, daqueles que de 4 em 4 anos correm nas chamadas Olimpíadas, e lá nós temos uma classe nas Olimpíadas chamada de corredores, e aqueles corredores vencem aquela prova, aqueles que chegarem em primeiro lugar lá na risca final daquela corrida. De modo que nós estamos diante, meus amados, de um desafio parecido como este. Portanto, as provas, as situações que surgem, eles servem para nós levantarmos e continuarmos correndo. Portanto, queridos, eu quero pensar nessa oportunidade, eu quero meditar em 3 desafios esta noite, importantes para que a igreja cristã no século 21 ela enfrente os desafios de cabeça erguida. Queridos, o primeiro desafio que nós estamos sendo neste tempo provados como se nós estivéssemos numa prova de corrida. Olha, primeiro desafio da igreja do século 21, diante desta pandemia, é permanecer alicerçada na palavra de Deus. Eu diria que um dos maiores desafios da igreja dos dias atuais é permanecermos alicerçados, olhando para a palavra de Deus, contemplando a palavra de Deus, e ao mesmo tempo, meus amados irmãos, compreendendo que esta palavra de Deus, ela está cumprindo-se na terra. Olha, a igreja, ela é desafiada a continuar firmada
na palavra, é não sair da palavra, é não criar movimentos por aí afora. Movimentos esses que não tenham, ou que não têm nenhuma base bíblica, eu diria, é não inventar, é não mudar a visão da palavra de Deus, é não trazer movimentos de fora para dentro desta igreja, mas somente permanecermos na sã doutrina. Sabe, amados, o apóstolo Paulo, ele escreve para Timóteo na sua segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 14, e o apóstolo Paulo, ele escreve para Timóteo dizendo: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fostes inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Queridos, neste momento turbulento de desafios que a humanidade toda está enfrentando, nós temos que nos desviarmos dos aproveitadores. Nós temos que nos desviarmos deste tempo daqueles que estão ainda oferecendo um evangelho barato, eu diria, um caminho mais curto. Olha, a igreja de Jesus, ela é desafiada a continuar na doutrina dos apóstolos. E quais são essas doutrinas? A palavra doutrina, ela quer dizer conjunto de ensinamentos. É tudo aquilo que a igreja aprendeu durante 10 anos, 5 anos, 6 anos, 20 anos, 30 anos. Você que é um crente em Jesus, que tem essa idade, uma dessas idades que eu acabei de citar aqui. Olhe, a igreja então, ela é desafiada neste tempo a permanecer nos ensinos apostólicos da palavra do Senhor. Como eu disse agora há pouco, quais são essas doutrinas? Eu quero dizer para você nessa noite que são as mesmas doutrinas dos apóstolos, ensinadas pelos apóstolos até aos nossos dias. Os batistas, quero pegar nós os batistas, porque fazemos parte de um grupo cristão que temos como nome batistas. E nós batistas, nós somos oriundos das páginas do Novo Testamento. Lá a partir de João o Batista, que pregava lá no Rio Jordão, que pregou antes da vinda de Jesus Cristo. Olha, o ensinamento bíblico da palavra de Deus a respeito do batismo, ele é oriundo de João Batista. Olha, queridos, o batismo nosso é o de João Batista, lá no Jordão. A celebração da ceia que celebramos, ela é a celebração dos tempos apostólicos. Queridos, nós estamos passando por um momento de pandemia,
E eu observo que nesse momento da história da humanidade, eu percebo que algumas denominações evangélicas, elas, eu não sei se por conta dessa situação, algumas delas estão tendenciosas. E agora esse pastor, ele celebrava aquele batismo, eu diria, invencional. Ele é um batismo invencional. Ou seja, se nós lembrarmos do ladrão da cruz que foi para o céu sem a necessidade de ser batizado, se eu disser para você que o ladrão da cruz, ele foi para o céu sem ser batizado, ele foi para o céu sem nunca ter tomado uma ceia, ele foi para o céu sem nunca ter passado pela membresia de uma igreja aqui na terra. Pois é, os dias que nós estamos vivendo nesta pandemia são dias onde nós, como cristãos, nós podemos, meus amados irmãos, deixar as práticas dos nossos ensinos, os alicerces da nossa fé cristã. Os batistas, eles são oriundos, portanto, das páginas do Novo Testamento, na prática do seu batismo por imersão com água, muita água. Olha, a ceia do Senhor celebrada, o corpo de Cristo reunido. Olha, a igreja de Cristo, ela também, meus amados irmãos, ela não foge dos ensinos pregados da época dos apóstolos. Ou seja, é a prática do nosso Mestre Jesus, é a prática da pregação apostólica, é a prática da nossa fé em Cristo, o cabeça da igreja, é a nossa maneira de vivermos como cristãos, que somos nesse tempo, mas vivendo a nossa vida cristã, de maneira que venhamos testemunhar a Cristo Jesus. A igreja apostólica, ela perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Sabe, queridos, a igreja, ela é desafiada a manter-se fiel aos ensinos da palavra. A igreja, ela é nesse tempo desafiada a viver em comunhão primeiro com Deus e depois com o corpo de Cristo. A igreja, ela é um corpo, ela precisa ter comunhão com outras igrejas, com as irmãs e com outros grupos que professam a fé em Jesus, genuinamente falando. A igreja, então, ela é desafiada nessa época de pandemia a manter-se firme naquilo que ela aprendeu, naquilo que ela defende. Nós não podemos abrir mão dos ensinos que o povo batista aprendeu nesse país há mais de 140 e tantos anos. A nossa crença, a nossa fé, ela é baseada nos ensinos de Cristo. A igreja, então, ela é desafiada, meus irmãos, nesse tempo, a também praticar o perdão. Ela é desafiada a perdoar, a levar a mensagem àqueles que se encontram sem a salvação, a levar a semente do Evangelho adiante. Ela é desafiada a manter-se também, meus irmãos, em uma vida de pureza.
Nós somos desafiados diante desta pandemia que rodeia o mundo inteiro, a também buscarmos a nossa vida de santidade. Eu penso que esse momento da história, quando a igreja cristã ela está inserida nessa sociedade, nesse tempo, Jesus está perto de voltar. Eu imagino, meus amados irmãos, que Jesus, ele deve estar às portas, os céus qualquer momento desse vai se abrir, as trombetas vão tocar e Jesus vai descer. Logo a igreja, ela é desafiada a, nesse tempo, se purificar, santificar-se, buscar uma vida de santificação, exatamente nesse tempo que nós estamos vivendo. A igreja de Jesus, ela não pode ser, nesse tempo, eu diria para os irmãos, insensíveis. Não, nós não podemos ser insensíveis diante do pecado onde a igreja ela está inserida, mas nós devemos buscar, diante desses desafios, uma vida de santificação. A segunda coisa que eu gostaria de compartilhar contigo nessa noite, diante dos desafios que a igreja de Jesus Cristo ela passa no mundo, o segundo desafio é estar preparada para o dia da batalha. Meus irmãos, nós estamos diante de uma batalha, nós estamos diante de um vírus que tem tirado o prazer das pessoas, a paz das pessoas. Nós estamos diante de uma pandemia onde essa tem trazido preocupações para nós seres humanos, preocupações com a família, preocupações com os que estão distantes, preocupações com os filhos, preocupações com os pais, preocupações com os avós, preocupações com o emprego, preocupações com o dinheiro, preocupações com as contas que nós temos que pagarmos. Nós não estamos vivendo um momento, eu diria na história, um momento confortável, não, mas nós estamos vivendo um momento, muito pelo contrário, desconfortável. Mas é exatamente neste momento da história, nesta época da história da humanidade, meus amados irmãos, que nós não devemos esmorecermos, nós não vamos parar na nossa vida, porque nós vivemos constantemente diante de batalhas, e essa batalha, essa que está aí, é uma grande batalha, é um grande desafio. Nós não podemos vencer com as nossas forças físicas humanas, elas são batalhas, especialmente essa que nós estamos vivendo, ela é uma batalha, um desafio que está diante de nós, que nós dependemos da medicina. Mas quando nós olhamos para a medicina brasileira, nós percebemos que a medicina brasileira, especialmente o SUS, ele está sucateado, é pessoas morrendo nos hospitais, pessoas morrendo em casa, sem uma condição apropriada para essas pessoas serem curadas deste mal. Nós estamos diante de um desafio assim, meus irmãos. Mas a igreja do século 21, para que ela permaneça de pé nesse tempo, ela é desafiada a buscar mais ao Senhor em oração. Ela é desafiada nesse século, e especialmente nesse tempo
nós somos desafiados a nos dobrarmos diante do Senhor, a nos curvarmos, a nos humilharmos perante o Senhor. Diante desse quadro, nós precisamos de todo o nosso coração e de Senhor, sem nenhuma reserva, buscar auxílio do Senhor, pedir força ao Senhor, pedir que o Senhor Ele atenda as nossas orações e ajude para que esta pandemia ela termine o mais rápido possível, queridos. A igreja ela é desafiada então a buscar ao Senhor em oração, a olhar para a palavra de Deus e ler a palavra de Deus constantemente, examinar a palavra de Deus. Sabe, amados, a igreja ela é desafiada a viver uma vida de consagração. A igreja precisa viver preparada contra os ataques do mal. A função do inimigo é guerrear contra o exército que é a igreja de Jesus, e em muitos casos ele acerta, meus amados irmãos, aqueles que estão fragilizados. E nesse tempo, entendo que há muita gente que faz parte da igreja cristã, a igreja de Jesus, que se encontram fracos na fé. Sem oração a gente não vai vencer, sem lermos a palavra a gente não vai nos fortalecer. Nós precisamos não tirar os olhos de Jesus, da palavra, e joelhos no chão em oração. Sabe, queridos, a igreja não pode vacilar nesse tempo, porque nós temos inimigos. Nós temos inimigos que lutam contra a igreja. Precisamos lembrar que somos alistados no grande exército chamado a Igreja de Jesus. E essa igreja, então, ela é desafiada a estar sempre preparada para o dia da batalha. Nós estamos numa batalha. Nós ainda não vencemos a batalha. Nós estamos diante de um desafio grande. Sabe, precisamos estar atentos. Por último, eu gostaria de compartilhar com você nesta oportunidade, dizendo que o terceiro desafio para a igreja de Jesus no século 21, especialmente nesse tempo de pandemia que estamos vivendo, é não errarmos o alvo. É não errarmos o alvo. A Bíblia diz para nós que a igreja primitiva ela estava diante de uma perseguição. A partir do capítulo 4 de Atos, a igreja de Jerusalém, ela começa a ser perseguida no mundo, lá no primeiro século. E a história vai dizer que os discípulos, eles se espalharam por vários lugares por causa da perseguição. Mas uma coisa, ainda no capítulo 2, aconteceu na vida da igreja. A igreja, o texto diz que eles continuaram louvando a Deus. Automaticamente eles iam caindo na graça do povo, e o Senhor acrescentava à igreja de Jerusalém os que haviam de serem salvos. Mas a pergunta que faço nessa oportunidade é: qual é o alvo? Que alvo é esse que nós não podemos errar? Nós não podemos perder, nesse tempo de pandemia, nós não podemos perder, meus amados irmãos, a nossa
postura de filhos e filhas de Deus. Nós não podemos perder a nossa vida cristã diante desse quadro que aí está de desafios, mas muito pelo contrário, devemos nos comportarmos neste tempo como filhos e filhas de Deus, dando o melhor testemunho possível. Sabe, a igreja precisa neste tempo continuar sendo o sal da terra e a luz do mundo. Sabe, queridos, a igreja precisa de um apelo de pelo menos 3 alvos para esse tempo que nós estamos vivendo. Primeiro, a igreja precisa continuar exaltando o Salvador Jesus Cristo. A igreja precisa exaltar o nome de Jesus. Ele é o cabeça da igreja. Ele é o cabeça do corpo da igreja. O apóstolo Paulo, ele fala da igreja como sendo um corpo humano. E ele faz para demonstrar um relacionamento entre Cristo e a sua igreja. A igreja, ela, como já disse, ela é o corpo. Cristo sendo o cabeça. O corpo precisa estar em sintonia com a cabeça. Olha, a segunda coisa que eu gostaria de dizer para você nessa noite é que a igreja, além de exaltar o Salvador, ela precisa continuar. Ela precisa, mesmo diante desse momento, na casa, um em casa, outro na outra, uma família lá, outra família cá, sem nós nos podermos nos juntar no lugar, meus irmãos, nós precisamos nos mantermos através das lives, do WhatsApp, através dos meios de comunicação que nós temos, essas ferramentas, nós precisamos continuar santos. E equipar os santos aqui, meus amados irmãos, é quando você pega o seu celular e você liga para um outro irmão e você dá a ele uma palavra de força, você faz uma oração por ele. É quando você, através do WhatsApp, você tenta passar para ele uma mensagem de um texto da palavra. Sabe, meus irmãos, nós estamos nesse desafio, nesta batalha que ainda não se findou. Nós precisamos usar desses mecanismos para nos comunicarmos com todos os irmãos possíveis, para fortalecê-los. Nós precisamos, em outras palavras, nos ajudarmos uns aos outros diante deste desafio que nós estamos enfrentando. Precisamos exaltar o Salvador, precisamos continuar equipando os santos, dando suporte a esses da palavra de Deus, dizendo para eles: olha, irmão, hoje eu sinto saudade de você. É quando você pega o número do seu celular e você pega lá alguém que você está desejoso conversar e você liga para ele, liga para ela,
E você, ao ligar, ao ouvir a voz dessa pessoa, você dá um texto bíblico para que essa pessoa medite. É você fazer uma oração para essa pessoa. É dizer para essa pessoa que você a ama. Isto também é fortalecer uns aos outros, equipar uns aos outros diante desse quadro que nós estamos vivendo. Sabe, queridos, o terceiro alvo que eu gostaria de compartilhar com você nessa oportunidade é que diante desse quadro de pandemia, nós precisamos usar os meios sociais para evangelizar as pessoas que ainda não têm uma experiência de salvação. É você mandar uma mensagem evangelizadora para alguém. Sabe, a igreja, ela é desafiada a evangelizar por meio das redes sociais. Uma igreja, mesmo que ela esteja vivendo esse tempo de pandemia, mas se ela cultivar esse trabalho através das redes sociais, mesmo assim ela vai cumprir o seu papel no mundo, meus irmãos. É interessante que a gente estamos vivendo nesse tempo uma nova oportunidade. É um jeito novo, é um jeito novo de viver, é um tempo para nós nos adaptarmos. Esse é um tempo para nós aprendermos. Como assim, pastor? Aprender a mexer com os diversos aplicativos, meios sociais, para saber manusear esses equipamentos. E agora, especialmente a juventude que sabe muito bem fazer isto, é aproveitar estes mecanismos para anunciar, mandar a mensagem da salvação para frente, para adiante. A igreja, ela foi chamada a proclamar. Nós estamos nesse tempo, meus irmãos, diante de um grande desafio, mas a igreja de Jesus, nós não podemos parar, nós não podemos ficarmos inertes. Portanto, eu incentivo você a aproveitar esse momento para você evangelizar alguém, mandar uma mensagem evangelizadora para alguém. Olha, há muita gente ferida, há muita gente passando necessidades, há muita gente sofrendo psicologicamente. Eu diria que há muita gente que estão precisando da gente. O povo do mundo nunca precisou da gente como nesse tempo. Sabe por quê, irmãos? Porque se eu e você, que temos a Cristo, que temos a certeza da salvação, nós estamos padecendo, nós estamos passando por desconforto psicológicos, emocionais, sofrimentos na área mental, quanto mais aquelas pessoas que não temem a Deus, quanto mais aquelas pessoas que não estão ainda certas do perdão da vida delas, da salvação delas. Olha, nós não podemos, nesse tempo de pandemia, diante desse desafio, achar que nós não podemos fazer nada. Nós podemos fazer sim. Nós podemos orar pelas pessoas, nós podemos telefonar para uma pessoa não crente
anunciar o amor de Deus para o coração, orar pela família dela. Nós podemos fazer outras ajudas. Sabe, meus amados irmãos, nós estamos diante de um desafio e nós não sabemos quando iremos sair desse desafio, mas uma coisa é certa: nós não podemos nos escondermos diante desta situação que estamos vivendo. Logo, a igreja do século 21, para concluir, eu estou concluindo, a igreja do século 21, ela é desafiada a continuar. A continuar com o que, pastor João? Ela é desafiada a continuar com a sua missão. É exatamente isso. Devemos aproveitar a oportunidade através dos meios sociais, porque o Brasil, além de passarmos por um momento adverso diante da pandemia, nós enfrentamos ainda um quadro caótico político do país. Olha, que Deus Ele nos abençoe, que o Senhor nosso Deus Ele nos ajude, que o Senhor nosso Deus Ele use cada irmão, Ele use você, meu irmão, nesse tempo, para levar a mensagem de salvação exatamente diante deste desafio que estamos vivendo. Deus abençoe você, o grupo de louvor. Vamos dar esse declarado desse Senhor, e nós queremos agradecer o nome do Senhor a cada dia. Vamos louvar o Senhor. Senhor.
irmãos, nós estamos chegando ao término da nossa programação nessa noite. Queremos agradecer a você que nos acompanhou até aqui. Deus abençoe a sua vida. Você que ainda não se converteu, não entregou a sua vida para Cristo, entregue a sua vida para Cristo. Coloque aí no comentário: eu quero entregar minha vida para Cristo. Se você quer fazer isso, entregar sua vida para Jesus, ser salvo, perdoado por Jesus, diga: eu quero, tá certo? Nós vamos compreender e ter contato com você. Nós queremos orar finalizando essa noite, essa programação. Que Deus abençoe a vida da primeira igreja batista em Poemas, abençoe a sua família, meu irmão, abençoe a sua casa. Olha, tomemos muito cuidado nesse tempo que estamos vivendo, tá certo? Que Deus nos guarde. Continuamos a orar em nome de Jesus. Queremos agradecer a família, a Lucas Félix, Lucas Soares, Sila, Jamerson, também nosso irmão Rodelei e a nossa irmã Rafaela, por ter nos auxiliado nesses cultos aos finais de semana, tá certo? Deus abençoe a vida de vocês. Vamos orar, finalizando em nome de Jesus, tá certo? Eu quero convidar para orar ao Senhor nosso Deus. Lucas, pode orar, Lucas? Vai orar, depois eu vou só dar a bênção, tá certo? Graça e paz, irmãos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai que está no céu, queremos te agradecer, Senhor, porque mesmo nesses tempos, Senhor Deus, o Senhor tem sido misericordioso, Senhor, com as nossas vidas, meu Pai. Tem-nos dado a honra, Senhor, o prazer, Senhor, de conhecer a Tua palavra, Senhor, e entender, Senhor, o propósito que o Senhor tem em cada coisa que acontece nas nossas vidas, meu Pai. Sabemos, Senhor, que apesar disso tudo, o Senhor vai acabar amando mais a igreja, Senhor. Nós acabaremos mais juntos, mais próximos, mais fiel a Ti, Senhor. Porque é nos momentos de dificuldade, Senhor, que a gente acaba nos apegando mais, Senhor, tanto uns aos outros, Senhor, procurando uma ajuda, como a Ti, Senhor, atrás do seu corpo, meu Pai. Queremos te pedir, Senhor, que o Senhor possa estar nos abençoando, Senhor, e abençoe os profissionais da saúde, meu Pai, que o Senhor possa estar cuidando, Senhor, de cada um, Senhor, que está à frente dessa batalha, meu Pai. Que o Senhor possa ter misericórdia sobre os seus filhos, meu Pai. Que o Senhor possa estar tudo você conforme o querer a tua vontade, meu Pai. Pedimos, Senhor, mais ainda, Senhor, pela nossa casa, Senhor, que oremos. Que o Senhor possa estar nos abençoando, meu Pai, que possamos encontrar meios, estruturas, Senhor, para receber essa crise, meu Pai. E não só a gente, Senhor, mas todo o resto do mundo, Senhor, que tem passado por dificuldade, meu Pai. É isso que te oramos e te pedimos, meu Pai, agradecendo pelo mundo, em nome de Jesus Cristo, amém. Que o grande amor de Deus, o Pai, a graça salvadora e bendita de Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, que é o próprio Deus, seja com todo o povo de Deus espalhado por toda a terra, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe você, meu irmão. Uma ótima noite, em nome de Jesus.